Pretinha. Grão, o amor da gente é como um grão. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Odete Assis e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. E a gente começa o episódio dessa semana lamentando o falecimento da Preta Gil, que nesse último dia 20 de julho foi mais uma jovem vítima do câncer que tem roubado vidas de jovens, principalmente entre os mais pobres e da classe trabalhadora. Algo que ela sempre fazia questão de destacar, ressaltando como as condições na quais ela enfrentava o câncer eram radicalmente distintas da possibilidade da imensa maioria de pessoas. Hoje a gente vai tratar um pouco da história dessa mulher negra latino-americana. Aliás, estamos homenageando ela nesse dia 25 de julho, que é Dia das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas. E a gente vai falar sobre o legado da Preta deixa na música brasileira e nas lutas pela libertação sexual feminina. A Preta, ela faleceu no Dia da Amizade. Se tem uma palavra que define essa mulher negra, artista e feminista, é exatamente essa: amizade. A Preta foi sinônimo de generosidade e acolhimento num mundo marcado por tanta competição desenfreada quanto pela violência. Isso é parte do que apertou o coração de todos nós ao longo desses últimos dias. Mas antes da gente começar o nosso episódio, eu também queria fazer um agradecimento muito especial à Letícia Parks e ao Cris Amélio, porque eles foram fundamentais para o roteiro desse episódio. Sem eles seria impossível fazer tudo isso. Então fica aqui o meu agradecimento a esses queridos. E também queria fazer uma saudação especial a toda a juventude faísca revolucionária. Eu tive o prazer de, nos últimos dias, também estar em Goiânia, ao lado da delegação de representantes da faísca que estiveram no último Conune, e eu pude ver eles dando uma batalha muito importante, levantando a bandeira palestina contra o genocídio, denunciando e cobrando que não querem nenhuma gota de petróleo para fortalecer o genocídio. Vi eles se enfrentando com os sionistas, com os liberais, combatendo a burocracia majoritária da Uni, que é governista, que defende o arcabouço fiscal e vários ataques desse governo a serviço dos capitalistas, e debatendo a necessidade de colocar de pé uma forte oposição de esquerda ao governo Lula. Então, um salve para essa juventude revolucionária que combate a miséria capitalista. E se você que está escutando o nosso podcast ainda não conhece a Faísca, vai procurar e se organizar. E agora, para explicar um pouco como que vai funcionar o nosso programa, que é uma grande homenagem a essa mulher tão impressionante que foi Preta Gil. Nosso programa ele vai ser dividido em três partes. Primeiro, sobre quem foi Preta Gil, apresentando ela para as novas gerações. Uma segunda, que a gente vai falar sobre a relação que a Preta estabelecia com a cultura afro-brasileira. E uma terceira, sobre quem foi a ficção de mulheres artistas, da qual a Preta Gil é parte, e como elas são parte de toda uma série de mulheres que debatiam muito sobre a libertação sexual feminina desde uma outro tipo de perspectiva. Então, bora lá para o nosso episódio? Bom, gente, a nossa primeira parte é quem foi Preta Gil? A Preta, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1977, numa família que ela é símbolo da música popular brasileira. Ela é filha do Gilberto Gil, uma das maiores referências da cultura afro-brasileira, e é afilhada de ninguém menos que a Gal Costa. O nome dela foi uma batalha em si mesmo, porque tem uma história, eu vi recentemente um vídeo do Gil contando como que no tabelião onde ele foi registrar o nome dela, eles estavam se recusando a registrar como Preta. E que, nesse caso, foi um grande debate da qual o Gil habilmente teve que responder e falar por que existem brancas, biancas, rosas e por que eu não posso registrar a minha filha de Preta. E o tabelião só concedeu
se ele pudesse colocar um nome católico, e é assim que surge Preta Maria. E a Preta foi uma mulher inquestionável do ponto de vista de como ela tinha orgulho de carregar esse nome e colocar essa bandeira da sua identidade. E é um pouco disso também que a gente vai falar, né? A Preta, ela teve a oportunidade de crescer numa família cercada de arte, de som, de política, e ela começou a sua carreira artística nos anos 90. Então, ela logo ficou conhecida não só pela sua voz potente, né? Ainda que ela tenha vindo dessa origem da família, ela deixou a sua marca pelas suas características artísticas. Então, a voz, mas também porque ela tinha um posicionamento político claro. Ela desafiava os padrões racistas, gordofóbicos, a indústria cultural machista do entretenimento. E ela tinha orgulho de falar do corpo, do prazer, do que era ser uma mulher negra. Isso no momento de neoliberalismo, onde pouca gente falava disso. Inclusive, a primeira capa do álbum dela, até mesmo o pai dela chegou, o Gilberto Gil, grande Gilberto Gil, chegou a falar que era desnecessário, Preta. E eu vou pedir para a produção colocar a capa aqui para vocês verem, uma capa maravilhosa que mostra um pouco do que era essa mulher, né? Em 2012, por exemplo, a Preta Gil, ela participou de um quadro no Fantástico, que é esse programa global bastante reconhecido, que chamava Medida Certa. E ele tinha toda uma ideologia bastante forte, que era ensinar como que as celebridades poderiam perder o seu peso em nome da saúde. É, forma também, né, tipo, bastante conhecida, de como a indústria vai se utilizando desses padrões estabelecidos para poder colocar um certo padrão corporal para as mulheres, muitas vezes sobre esse viés de uma ideia de saúde, que na verdade leva a uma imposição de corpos que são irrealizáveis para muitas de nós, né? E esse foi um momento bem chave da reflexão da Preta, porque justamente ela topou o desafio, ela participou desse quadro, seguiu as metas propostas, ela emagreceu, mas no final ela disse, e aqui abre aspas para a grande Preta Gil, isso não é sobre saúde, é sobre um padrão que querem que a gente encaixe. E eu acho que isso é muito importante, né? Que uma mulher, uma artista reconhecida, que serve de inspiração para muitas outras pessoas, vá lá e fale e reconheça essa questão num especial como esse, assim, né? E depois de toda essa exibição, ela passou a dar muitas entrevistas onde ela deixava claro que ela não queria mais viver tentando caber num molde, num padrão que era imposto. Ela queria se aceitar como ela era. E mesmo que para isso ela tivesse que se enfrentar com as piadas, com as manchetes gordofóbicas, com uma série de preconceitos que são colocadas contra as mulheres, mas de que ela foi aprendendo a amar o seu corpo e a não precisar pedir desculpas para ele. E a gente sabe que isso é muito importante, porque a gente vive numa sociedade onde as mulheres, onde as meninas, desde muito jovens, são ensinadas a odiar o seu corpo, a achar que nunca são bonitas, que nunca podem ser amadas por causa de características físicas, ainda mais se elas são mulheres negras. E desse ponto de vista, quando uma artista se posiciona politicamente, ainda mais uma artista tão querida quanto a Preta, isso subjetivamente também tem um impacto. Obviamente, isso do nosso ponto de vista feminista marxista tem que vir atrelado com o enfrentamento essa estrutura capitalista e tudo o que esse sistema produz de miséria, mas ao mesmo tempo é pensar como esses aspectos subjetivos são fundamentais para a gente poder se colocar também como sujeitos políticos, né? E a Preta Gil, ela foi uma das poucas figuras que nesse período falou abertamente sobre a pressão estética, né? E como que isso era uma forma de controle social, especialmente dos corpos das mulheres negras. Inclusive, hoje em dia, a gente vê que a Globo, né, em particular, como essa grande mídia, mas vários outros aspectos da indústria cultural colocam muitas mulheres negras, ainda tem muito poucas fora dos padrões estéticos da magreza, né, que é imposto, mas se vê muito mais uma diversidade muito maior à frente das novelas, dos filmes e tudo mais, mas naquela época há 12, 13 anos atrás, isso era uma raridade completa.
e era muito importante esse posicionamento que a Preta vinha carregando consigo e que foi se intensificando, né? Ela questionava, inclusive, o discurso médico e midiático que associava a ideia de magreza com saúde e sucesso. E ela também tinha um posicionamento sobre a autoestima das mulheres e como ver isso, né? E isso foi um marco para criar uma referência que é muito distinta do que atinge as pessoas, né? E esses padrões que buscam controlar os nossos corpos, assim. E aí, para quem se interessar em aprofundar sobre esse tema, o nosso episódio 81 do podcast, ele é sobre gordofobia. Ele faz uma reflexão bem profunda sobre a dinâmica da qual o capitalismo patriarcal e o racismo, eles operam em relação a esses temas, e a essa perversidade da qual a Preta se recusou a submeter e se enfrentou diante da disciplina neoliberal do corpo. Então, eu super recomendo para você. Agora, antes da gente ir para a segunda parte do nosso podcast, eu queria agradecer fortemente a todo mundo que contribuiu para que a gente pudesse atingir mais de 50 mil reais em doações da nossa campanha financeira, que com esse objetivo permite que a gente possa não só abrir esse ano a Casa Max no Rio de Janeiro, mas também no ano que vem a Casa Max BH. Então, meu muito obrigada para todos que contribuíram. E eu queria reforçar o chamado e o convite e o pedido. Como vocês sabem, a gente é uma mídia independente, que não depende de patrões do Estado capitalista, que a gente se financia pela ajuda e contribuição de vocês que nos assistem, que nos apoiam, que confiam na ideia de uma esquerda independente, que batalha contra essa miséria capitalista. Então, fica o pedido para que vocês possam nos ajudar contribuindo com qualquer valor, participando do Apoie-se. Peço novamente para o pessoal da produção colocar aqui embaixo o Pix do Apoie-se para vocês fazerem parte dessa campanha financeira, para a gente poder expandir as ideias marxistas e revolucionárias por todo o país. Gente, a nossa segunda parte desse podcast, a gente vai falar sobre o papel da Preta Gil e a relação com a cultura afro-brasileira. E nesse sentido, tem uma coisa muito importante, assim, né, que a gente sempre retoma aqui do nosso podcast, que é como o Brasil é um país marcado pelo racismo. E esse racismo, ele tem distintas características no trabalho, estava comentando sobre a questão dos cotos, mas também tem um tipo específico que é a perseguição às religiões de matriz africana, e esse é um tema da qual a Preta se posicionou muito abertamente, né? Eh, Ela sempre foi muito aberta e sempre colocou isso enfaticamente, que ela seguia uma religião, que era o candomblé, que vem da matriz africana. Inclusive, eu vou pedir para a produção colocar um videozinho de um trecho de uma entrevista que a Preta Gil ela abre sua casa para mostrar justamente o que é esse seu espaço de fé e espiritualidade. Esse aqui é o meu cantinho, é onde eu reúno objetos que me reconectam com a minha ancestralidade, com a minha fé, com a minha família. Eu tenho os meus orixás do candomblé, eu tenho os meus santos católicos que eu sou devota. Bom, então como vocês viram, essa relação ela era muito profunda para a Preta, e eu acho em particular que essas religiões de matriz africanas, elas são bastante perseguidas no nosso país, né? Tipo, acho que o candomblé deve ser uma das mais perseguidas, inclusive. É, E desse ponto de vista, essa relação, ela é muito importante porque tanto pelos posicionamentos que a Pereta tinha, por exemplo, há muitos anos atrás, quando o Gil era ministro da Cultura do governo Lula, os governos anteriores, ele fez menção ao direito de liberdade religiosa. Isso foi bastante atacado, né? E nesse contexto, a Preta se coloca lado a lado do seu pai para defender o direito de liberdade religiosa, e ela vai conseguir debater e colocar essas questões. E ela também, ela foi muito atacada por causa disso, né? Quando a gente, como marxistas revolucionários, defende o direito de liberdade religiosa, a gente parte de um ponto de vista de entender que a religião no mundo da miséria capitalista, onde as pessoas
elas passam por tanta dor e por tanto sofrimento, a religião muitas vezes cumpre um papel de poder dar um suspiro, uma plenitude, uma possibilidade das pessoas sonharem com uma vida que não seja essa miséria. Eh, a gente, como revolucionários, quer que as pessoas vejam que elas podem transformar isso na realidade, não só num plano espiritual, mas inclusive material, e por isso se enfrentar, se organizar para destruir esse sistema capitalista. Mas a gente tem um princípio básico, que é o respeito e o direito à diversidade de religiões, e a gente sempre vai estar na linha de frente da defesa contra a opressão do Estado capitalista, da burguesia e de todos os setores que dominam, né, da classe dominante, contra a opressão às distintas religiões, e no Brasil, em particular, pelo racismo, as religiões de matriz africana sofrem essa absurda perseguição, né? Essa, esse papel da preta como uma artista negra de grande expressão defendendo o direito à liberdade religiosa, ele é bastante importante. E ele é também uma via de poder defender o direito a que a cultura negra, em toda a sua plenitude, e se a gente vai estudar e retomar, por exemplo, esse dia 25 de julho também é dia de, né, no Brasil, de Teresa de Benguela, que era uma líder quilombola no Mato Grosso, e os quilombos também, a sua relação com as religiões, ou várias revoltas negras do início do período escravocrata, como também as religiões cumpriam um papel na função da organização dos negros e da sua revolta. Então, também por essa história relacionada à luta de classes, é que essas religiões até hoje são tão perseguidas, e a gente tem o dever e a obrigação de defender a maior liberdade possível, né? E buscar se conectar com as massas negras, é, e a defesa do seu direito à liberdade, né? Desse ponto de vista, também tem uma outra questão, porque a preta sempre foi muito atacada. Inclusive, eu vi um vídeo asqueroso de um cara de extrema direita que era absurdo, assim, sério, dá um nojo ver esse tipo de coisa, que ele tentava culpabilizar que o câncer que acometeu a Preta Gil e toda a situação muito difícil que ela passou foi uma certa culpa divina pela forma como ela lidava com a religião, com o candomblé. Isso é o tipo de discurso mais asqueroso da qual essa extrema-direita bolsonarista, nojenta, ela tenta se utilizar para criminalizar, para culpabilizar, fazer com que a cultura negra ela seja vista como inferior, e retomar todo esse aspecto racista absurdo que marca a história do nosso país, e é inadmissível e inaceitável, assim, colocar a responsabilidade como se fosse pelas escolhas dela, a responsabilidade e uma culpa por ter adoecido, sendo que, na verdade, nesse sistema que a gente vive, esses tipos de doenças, né, o capitalismo, ele limita o desenvolvimento da técnica e da ciência sempre a serviço do lucro. Então, a gente sabe que, inclusive, o uso de agrotóxicos, de uma série de coisas que são muito nocivas à saúde humana e que é totalmente liberado dentro desse sistema, e que produzem doenças cada vez mais agressivas, e ao mesmo tempo que as pesquisas e todo o conhecimento que se é produzido nunca prioriza para pensar a saúde e o bem-estar das pessoas, mas justamente para poder pensar o lucro das empresas. Então, se poderia pensar e se desenvolver uma tecnologia que pudesse ajudar as pessoas vítimas de câncer, mas essa não é a prioridade dos capitalistas. E isso também, aí eu retomo o que eu coloquei no início, né, que mesmo a Preta Gil, que pelas suas condições materiais e financeiras, como uma artista, vinda de uma família de artista, pôde ter acesso a inúmeros tipos de tratamento para tentar, e mesmo isso não foi possível impedir que ela falecesse, mas que a realidade de milhares de pessoas, de mulheres negras, trabalhadoras, que não podem ter
essa experiência, né? Que não podem ter essa oportunidade e esse acesso com o Sistema Único de Saúde cada vez mais precarizado e com o governo Lula, com o arcabouço fiscal, aprofundando os cortes na saúde e na própria educação, que pode fazer pesquisas desse âmbito. Então, tudo isso está extremamente conectado, né? E a extrema-direita, né, a mais asquerosa, que na verdade ela tem todo um projeto ainda mais privatista, neoliberal e que não vai dar uma saída para as pessoas que adoecem fruto dessas doenças. Pelo contrário, só vai agravar a situação dessas pessoas, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que é muito importante destacar esse papel, não só do ponto de vista da relação cultural com a música afro-brasileira, né? Mas também das defesas que a Preta fazia, que são muito importantes. Chegamos agora à nossa terceira parte do podcast em homenagem à Preta Gil, e a gente vai comentar um pouco sobre essa geração de artistas da qual a Preta faz parte, como essa é uma geração de mulheres que marcaram muito sobre o debate da sexualidade feminina. Tem uma entrevista do GNT onde a Preta disse: durante muito tempo, o prazer feminino foi criminalizado. Eu demorei para entender que eu podia sentir prazer e desejar ser desejada. Gente, essa declaração da Preta, ela marca bastante o que é essa relação, né, com a sexualidade. A Preta era abertamente bissexual, mas ela já chegou a comentar que antes ela tinha muita dificuldade para poder falar abertamente sobre a sua sexualidade, né? E ela conseguiu fazer isso mesmo numa época anterior ao que foram processos mais profundos, que a gente aqui nesse podcast também já fez várias análises, né? De como pós-crise de 2008, pós o que foi junho de 2013 no Brasil, se abriu um processo profundo tanto de afirmação da identidade negra, quanto em relação ao que foi conhecido como Primavera Feminista, onde se colocou mais em evidência a ideia, né, de um combate mais forte contra sensos comuns machistas, e inclusive isso veio acompanhado de uma afirmação de aspectos da identidade negra que era muito interessante, né, e que estavam conectados a aspectos da luta de classes. E desse ponto de vista, a Preta desde antes já se posicionava assim, mas foi cada vez mais também colocando como parte integrante dessa questão, né, e desses temas. E tem toda a geração mais jovem que deve ter conhecido a Preta pelo TikTok, com uma entrevista que ela faz com uma blogueirinha que é muito famosa, onde ela conta, por exemplo, a paixão não correspondida que ela teve pela Ana Carolina, e como que isso foi um marco importante da vida dela, tipo, que ela ganhou uma série de canções, e tem uma linda que chama Sinais de Fogo, e que isso, apesar disso, nunca ter virado um romance, assim, né? Preta também, ela foi a fundadora de um primeiro bloco de carnaval que era abertamente LGBT, o Bloco da Preta, e nos últimos anos ela entoava diversos gritos contra a transfobia, a homofobia. Ela estava ao lado da Ludmilla nos palcos, por exemplo. Ela participou de debates sobre o casamento homoafetivo no Congresso. E ela cumpriu um papel muito importante na defesa desses direitos, além de se posicionar com a sua arte, com a sua música, né? Inclusive, vou pedir para a produção colocar um trechinho da fala dela no Congresso, defendendo o direito do casamento homoafetivo. Então, eu me chamo com todo orgulho Preta Maria. E esse nome é que me faz hoje ser a mulher que eu sou. Uma mulher que luto pela igualdade, pela inclusão. Eu não sou uma mulher a favor dos guetos e acho que nenhum de nós aqui somos. Todos nós queremos ter o direito de andar na rua, de frequentar os lugares, de beijar nossos namorados, maridos, mulheres na boca, enfim, casar, ir aos meus shows e poder beijar livremente. Inclusive, retomar aqui um pouco a Virginia Gitzel, né? Nossa querida Virginia Gitzel, porque ela fala assim, né? Odeio tanto o capitalismo por me obrigar a ter que defender o direito das pessoas casarem, né? Porque a gente sabe nesse mundo o quão absurdo é, e a gente quer viver uma liberdade plena, um amor pleno,
particularmente, né? A gente acha que esse amor não precisa ser controlado pelo Estado e pelas igrejas e tudo mais, mas a gente vê que o nível de opressão é tão profundo e o nível de LGBTfobia, que é atrelada ao Estado capitalismo, é tão profundo que ele nega, inclusive, esse direito elementar, que é se as pessoas quiserem, elas podem casar. As pessoas LGBTs, né? E como eu estava comentando, essa geração de artistas da qual a Preta faz parte, ela é essa geração de mulheres que se destacam é, por falar sobre a sua homossexualidade, por falar sobre a sua bissexualidade, como é a Adriana Calcanhoto, a Ana Carolina, a Zélia Duncan, a Cássia Eller, são grandes divas maravilhosas, cantoras que eu tenho certeza que marcaram muitas pessoas. eh, e também marcam por causa de como as suas letras elas tocam sensivelmente nesses temas e na sexualidade e num amor que não é esse amor romântico e idealizado do capitalismo, mas é um amor que, em certa medida, tem sua subversividade, porque é um amor por outras mulheres, num mundo onde tenta se colocar que as mulheres elas só podem competir entre si, né? Então é muito bonito ver a Preta sendo parte dessas gerações que entre os anos 90 e 2000 elas se colocaram como mulheres muito potentes e cada vez mais interessadas em cantar o desejo e o seu interesse em outras mulheres, mas colocando a sua sexualidade, né, como uma forma de também impulsionar outras mulheres a se assumirem, a assumirem sua sexualidade, né? Então, essa ideia da sexualidade no centro da arte, não como um escândalo, não como uma forma como a indústria cultural utiliza, mas como uma ideia de afirmação do desejo das mulheres por outras mulheres. Nesse sentido, a Zélia Duncan, ela cantava nos anos 90 que na minha catedral o amor é quase sempre heresia, que é um clássico eternizado na voz dela, né? E também pode-se dizer que é quase um manifesto, né? Porque numa sociedade que nega esse tipo de amor dissidente, que esse amor que é fora da norma, é tratado como um pecado, quase, né? Então, a Zélia, ela sempre se recusava a normatizar o desejo, né? E os seus shows, as suas entrevistas e aquele vozeirão rouco que ela tem, ela dizia com orgulho, sim, sou sapatão, e isso inspirava muitas gerações. A gente também pode falar da Adriana Calcanhoto, que ela sempre brincou muito com esses limites de gênero, né? Ela tem uma música, por exemplo, que chama Cariocas, e que parece uma crônica leve que ela está contando, mas de que ela tem uma performance, uma presença de palco, né, que ela fazia com trocas de olhares, com uma forma de levantar a sobrancelha, com uma inflexão da voz e uma série de coisas que subvertiam sutilmente essa heteronormatividade que nos é imposta, assim, né? E aí um trechinho da música é: Cariocas não gostam de chuva, exceto quando fazem amor. É, e eu acho que esse fazem amor ali, né, no plural, ele ganha outra camada, outro sentido mais profundo sendo expresso por uma mulher lésbica. Mesmo que ela não precise nomear isso abertamente, né? Então, essa ideia nandita que gritava sobre o que é se assumir sapatão, e até os dias de hoje sobre os significados que isso tem, né? E outra grande artista dessa geração da qual a Preta fazia parte era, por exemplo, a Ana Carolina, que a gente já comentou, né, que ela era uma grande paixão da Preta que não foi correspondida, mas que ela compôs muitas músicas. E em 2005 ela se assumiu bissexual, é, e que tem uma trilha sonora intensa para várias mulheres, que é maravilhosa, com músicas lindas que ela canta, né? Uma delas que também é uma das minhas músicas preferidas, eu acho maravilhosa, que chama Encostar na Tua, que é de 2003, né? E quando ela falava encostar na tua, que é na tua boca,
com a sua voz grave, ambíqua, ela não nomeava quem era aquela pessoa que ela queria, né? Mas que isso era perceptível, assim. E tem, talvez uma das mais explosivas dessa geração, que é Cássia Eller, que tinha uma performance andrógena em uma relação pública com outra mulher que chamava Maria Eugênia, que tinha uma maternidade lésbica, e uma força nas interpretações de músicas como O Segundo Sol, Malandragem, que criam essa figura icônica, né? Que a Cássia, ela vivia esse desejo sem amarras, ela confundia muitas cabeças com seu cabelo curtinho, bagunçado, a sua vida, ela era uma afronta a isso, mas ela era uma voz e uma presença muito poderosa que invadiu o coração e que conquistava, inclusive, as pessoas que expressavam, né, homofobia e tudo mais. Tipo assim, ela era uma presença muito forte. Ela dizia: sou mulher, sou mãe, sou roqueira, sou o que eu quiser. E também tem a Martinália, linda, diva, maravilhosa, né? Que é parte dessa geração. Ela é filha do Martinho da Vila, ela é assumida desde sempre e tem uma leveza única, que ela canta sambas que são cheios de ginga, de desejo, e ela dizia coisas como: nos lençóis desse reggae, você e eu, um nó de amor, um nó segue. E não, ao não definir, né, o que é o gênero dessa outra pessoa desejado, mas sempre deixava claro essas relações de afeto, de tesão, ela nunca precisou se explicar, porque o seu jeito de estar no mundo, a sua afirmação política, e eu acho que esses aspectos são muito importantes, porque essa geração da qual a Preta faz parte, dessas mulheres que eu citei anteriormente, que são todas artistas incríveis, elas não eram homogêneas. Cada um tinha sua estética, sua trajetória, mas juntas elas foram parte de abrir caminho e mostrar que a sexualidade é parte da vida e da arte. Não vou deixar que ninguém diga que o meu corpo pode ou não pode sentir. Essas são as palavras da Preta Gil, num tempo que o Brasil ainda se encolhe diante de uma moral conservadora que tenta reprimir a sexualidade, a identidade de distintas pessoas. E a Preta, ela dançava, ela gargalhava e ela dizia que o corpo dela sente prazer e que isso era lindo, e isso antes mesmo da primavera feminista e de todos esses períodos. E eu acho que isso é muito importante, porque a Preta nos deixa e nos deixa triste com isso, né? A perca dessa grande artista, dessa grande mulher, mas ao mesmo tempo, todo o legado que ela deixou, toda a sua história, que é uma linda história marcada por como a arte e a vida se combinam para poder reafirmar a nossa luta por direitos, para poder se enfrentar com os padrões de uma sociedade que impõe às mulheres, em particular as mulheres negras, uma pressão estética, uma pressão de todo tipo. Então, essa artista marca muito tudo. E nesse sentido, para ir encerrando o nosso podcast, eu acho que vale a pena retomar algo que é a ideia da amizade, né? Para abrir esse podcast, eu falei sobre como a amizade era uma das coisas que marcava profundamente essa mulher, que poderia definir profundamente o que a Preta Gil expressava. E eu acho que é muito lindo ver como que ela foi construindo relações de amizades com outras mulheres que também reforçavam esses laços no mundo, inclusive dos meios artísticos, né? Onde a competição que é impulsionada pela indústria cultural ela é tão forte, ela pôde subverter isso com a sua arte, com a sua presença, com o seu carisma, para poder se fazer, construir relações que são além, que vai da potência das amizades entre mulheres, que é uma fortaleza da qual esse sistema capitalista odeia. Então, eu espero que as novas gerações e aqueles que já adoravam a Preta Gil possam relembrar e retomar um pouco desse legado dessa artista, dessa grande artista que a gente modestamente quis homenagear nesse podcast,
se inspirando nesse sentido de poder combater toda a ideologia individualista e capitalista de competição, de disputas, mas pensando o potencial das amizades revolucionárias, da amizade entre mulheres como uma força que pode ser revolucionária e se enfrentar com esse sistema, e que nesse sentido também poder afirmar a sua sexualidade, seu corpo, sua identidade negra, e é por isso que nesse Dia das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas, a nossa homenagem é para ela. E eu queria terminar pedindo para a produção colocar a Preta cantando uma performance de uma das músicas que eu acho que é muito inspiradora para todas nós. É isso, grande Preta Gil. Muito obrigada e até a próxima, gente. Suave como um furacão, tranquila como um vulcão, se joga no mundão, não, ninguém segura.